galera, então, vocês estão bem? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos a uma sessão do terror. E hoje vamos falar de uma creepypasta aí de Thomas, que é Shed 17. Eu confesso que quando eu vi essa creepypasta na época, que ela tava famosa, eu não sei eu não vou saber que ano que ela foi criada, mas era famosa na época. Eu achei ela, por se tratar de uma creepypasta de Thomas, eu gostei bastante. Olha que eu adorava esse trenzinho azul com cara, viu? Então senta aí na sua pipoquinha. Não, pera. Então já prepara a pipoquinha, senta aí na sua poltrona ou na sua cama e vamos entender a história de Shed 17. O vídeo já começa mostrando a diferença da Ilha de Sodor em 1982 e o dia de hoje. Enquanto o de 1982 mostra as cenas da abertura do Thomas Antigão lá, primeiro, no presente as coisas parecem meio, abandonadas. Provavelmente incluindo os trens. Incluindo tudo que sobre o que pareceu Thomas... Hã? Ué, mas como é que você pode ser o Thomas? Cadê a cara dele? Cadê o número 1 na carcaça dele? They were the stories that have charmed an entire generation. O cara aleatório começa a falar que Thomas era famoso na época desde os seus livros até as telas de TV. O que faz sentido, já que Thomas realmente nasceu através dos livros. Que do vídeo na descrição de como que eu sei disso. Depois disso ele fala que Thomas na verdade não era uma história infantil e que a história na verdade se passava na Alemanha, depois da guerra. E depois dele falar isso, aparece um galpão chamado Shed 17. Depois daquela cena do galpão 17... o vídeo nos leva meio que um recap da ilha e de como que ela surgiu depois da Segunda Guerra Mundial. Depois disso nos é apresentado esse mano aí, Professor Wilhelm. E ele estudava um bagulho chamado de biofusão, que pretendia extrair os seres humanos para as máquinas. E nisso você já deve ter entendido o desenho, né? Depois a gente vê um tal laboratório chamado Sodor Rigid Ltd. E até aí tudo bem, a gente vê a evolução da Ilha de Sodor, como ela evoluiu, tal. Depois o Hans acabou casando e ele teve um filho chamado Thomas. Sim, vocês não ouviram com os ouvidos da bunda. Thomas! O Thomas era um puta fã de trens. Ele gostava muito de ver os trens. Parece só com criança falando que adora gnomos. Muito legal, tinha duendes e eu amo duendes, sabe? Assim, eu gosto muito de duendes. E é nessa parte que entra aí o Sir Toporret. Mas infelizmente, um dia aleatório, um incidente acabou acontecendo na ferrovia. Have we missed it yet? Wait for the 11:45. Never mind the 11:45. It must be late again. Tommy, come on. It's always held up. Olha a pedra! Mas a gente tá falando de Thomas o trenzinho, não é mesmo? Por algum motivo que eu não sei qual, o DNA do Thomas acaba se misturando com o do trem. E logo quando ele é apresentado, só acontece uma ceninha de 2 minutos. Algumas pessoas vomitam, outras desmaiam. Não tem nada demais aqui. Most of my mates said I looked pretty good on telly. The mayor said I'd represented the people of Sodor very well. It's important to show you're confident when people are asking you awkward questions. Good evening. An act of mercy or a crime against humanity? I am joined now by... Even when some of the questions got difficult, I made sure I knew what I was talking about. What was your reaction when you first met a talking tank? Eu vou pôr pra vocês ver isso e vamos pra próxima cena, vai.
Depois de muitos pedidos, o Certopoet acabou conseguindo a aquisição do laboratório. Sendo isso possível a qualquer um, eu tô repetindo, como se tornou um também. Mas meio que os músculos não aguentavam a força dos vagões, sabem? Então, isso gerou problemas. Uma infinidade de problemas. O primeiro foi o Edward, que tentou gravar uma cena para uma série de TV. Eu não falo absolutamente nada, só apreciem essa beleza. The kids on the platform. Whistled Edward. Thank you very much. Depois disso, inventaram de fazer uma biofusão que só andava se tivesse gasolina nela. I hope you die in a fire. Os turistas ainda estavam buscando os trens. Mas muitos deles estavam doentes. Muitos deles iam de F na frente das pessoas. É isso aí. Imagina quanta dívida que o Certopoet teve que pagar pra pagar o médico desses trens. Enquanto isso, o avô do Thomas, o Wilhelm, aquele que apareceu na metade ou no início do vídeo, sei lá, não conseguiu aguentar tudo isso e ele atirou na sua boca e ele explodiu. Mas eu não posso mostrar essa cena aqui porque meu filho, se tu tá reclamando que perdeu a graça, meu filho, eu não tenho culpa se o YouTube é fresco. O quinto aí de Vasco foi o Gordon. Sim, aquele mesmo trem narcísico. Quer dizer, orgulhoso. O maluco tava literalmente cozinhando por dentro, igual uma fritadeira fritando ovo. Mas quando os funcionários que estavam ali dentro podiam fazer alguma coisa, por fim desse caos todo, o único trem que estava ativo, além de Thomas, era o Henry. Ele levava os destroços dos funcionários à noite, obviamente, porque pra ninguém ver o que ele estava fazendo, né? Mas em um desses caminhos para levar os destroços dos funcionários, ele acabou dando de cara com um lugar chamado Shed 17. Tem aquele mesmo galpão que o Thomas foi criado. Ele acabou vendo uma coisa muito horrorosa ali. Seja lá o que ele viu, ele deve ter ficado muito assustado. E ele foi tirar satisfação com o Certopoet. E como punição, ele acabou tendo que levar os destroços humanos da Dev. E isso acabou resultando nesse acidente aqui. Nisso ele acabou sendo levado à mecânica, para as partes dele serem usadas em outros trens. Lembrando que as partes orgânicas estavam justamente na porra do trem. Thomas foi o último que sobrou, mas naquela noite ele ficou meio curioso e decidiu ver o que tinha de tão horrível no Shed 17. E meio que ele se arrependeu amargamente de ter tomado essa decisão e entrado lá, mas já a gente chega aí. In Shed 17, Thomas wouldn't discover who he was, but in fact, who he wasn't.
o Thomas acabou chamando a atenção das autoridades. E a biofusão acabou sendo banida em muitos países. Menos lá na China. Infelizmente, o Sr. Tomoyachi acabou fugindo. Mas o governo tinha falado que ele estava velho e tinha 80 anos agora. As atualizações de Thomas foi que ele passou por 23 cirurgias de reconstrução. Meu Deus do céu, mas que final foi esse? Então, galera, essa foi a história de Shed 17. Essa história foi bem realista. Mas então, galera, vocês gostaram do vídeo? Se gostou, deixa o like. Se não gostou, deixa o like mesmo assim. E falhou. E tenha uma boa noite.